bem conhecido da amada igreja, que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo, do apóstolo João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1. Vamos ler o versículo 1 ao verso 10 para nossa meditação. Pois a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. É a palavra poderosa, viva e eficaz. E ela continua falando ao nosso coração. Porque o Espírito Santo é que nos convence, é o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo. E possamos então entender que o Espírito Santo é a palavra do Senhor. Primeira carta ao apóstolo João, capítulo 1, versículo 1 até o verso número 10. Assim diz a palavra do Senhor. O que era desde o princípio, o que ouvimos e que vimos com nossos olhos, e temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Porque vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas eu vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. E se dissermos que temos comunhão com ele, e andamos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Querido Deus, querido Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra viva, a Tua palavra poderosa, a Tua palavra que fala aos nossos corações a cada dia, pois nela encontramos refúgio, reforço, fortaleza. Pai, obrigado por esta palavra, Senhor. Continua falando conosco, Senhor Deus querido, através do querido doce Espírito Santo, nos convencendo a seguir a Cristo, olhando para o autor e consumador da fé. Meu Deus, continua falando conosco, é o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, por isso, tomar assento, adorando o Senhor. O texto que nós lemos hoje vem com isso da amada igreja. E eu louvo muito a Deus por esse texto, principalmente o versículo 9, né? Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda justiça. E na nossa caminhada cristã, nós passamos por várias situações e dificuldades. E passamos por vários deslizes. Mas quando nós lemos esta palavra, chegamos diante do Senhor e confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados. Porque eu creio que aqui todos já aceitaram Jesus. Eu creio que todos aqui já são santos. Eu creio que todos aqui vão herdar as mansões celestiais, porque nós temos a esperança que a trombeta vai soar, e os que lavaram a vestidura no sangue do Cordeiro vão subir ao encontro de Jesus nas nuvens, e os que dormiram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Nós cremos nessa palavra, nós acreditamos. E nós estamos seguindo a Cristo, mas nós passamos por esses deslizes. E nessa caminhada que estamos vivendo, nós pecamos, nós falhamos por sermos seres humanos. Mas graças a Deus por esta palavra, se confessar o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Deus é fiel. Ele vela pela sua palavra e nós confessamos e ele nos perdoa. Ele nos perdoa. Ele nos purifica como? Com o seu sangue precioso que foi vertido na cruz do Calvário. Veja o poder do sangue de Jesus Cristo de nos purificar de todo pecado. Há mais de 2000 anos que o Senhor Jesus passou pela cruz. Ele não está para a cruz, ele ressuscitou. Mas esse sangue tem o poder de purificar pecado e continua salvando vidas. Pessoas que pecaram. Jesus salva, perdoa e restaura e coloca ele no meio dos príncipes. Isso eu digo no mundo inteiro, porque Deus é soberano.
Deus é Deus, nós estamos servindo um Deus poderoso, não um Deus pequenino. É a nossa fé que fica meio que incrédula no poder de Deus. Deus é poderoso. E nós estamos servindo esse Deus. E nós vemos que a inquietude, a angústia que domina o mundo não são mais que o resultado de uma concepção de vida baseada em egoísmo e materialismo. É o que está acontecendo. Um mundo egoísta, um mundo materialista. Princípios que levam as nações e indivíduos a sacrificar interesses do próximo em seus próprios. Isso acontece nas fábricas. Isso acontece em grandes empresas. Pessoas querendo galgar grandes posições e pisam no outro para poder... Isso acontece. Isto é consequência natural do afastamento que por toda parte se professa com relação a valores cristãos e morais. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Os cristãos estão sendo perseguidos, os cristãos estão sendo mortos na Nigéria, na África, os países em perseguições. Mas nós somos da luz e estamos num país abençoado que é o Japão, os quais foram substituídos na consciência do homem, ora, construções materiais e técnicas. É o que está acontecendo nas escolas, na universidade no Brasil e no mundo, tentando desconstruir o plano de Deus, o projeto de Deus, que é a família. Mas somente nós, os cristãos, com os princípios morais elevados e a nossa poderosa fé na cultura milenar de Cristo Jesus, pode indicar o caminho e guiar o homem moderno para Cristo. Somente eu e você podemos indicar os homens, as pessoas perdidas, o caminho da verdade. E Deus, Ele escolheu a mim e a você para sermos instrumentos de poder do Evangelho de Jesus Cristo na terra. O que é um barco sem a bússola no alto mar? Um peregrino sem as estrelas para lhe guiar. O que é um crente sem a palavra de Deus? Assim é o cristão que ama a palavra de Deus. Tenha a certeza, tenha a convicção. E com certeza o nosso pastor ama a palavra de Deus. Ele ensina a palavra de Deus. Ele tem prazer de ministrar a palavra de Deus. E por isso ele conclama os irmãos a fazerem discipulado. Ele conclama os irmãos a irem aos cultos de terça-feira. Ele conclama os irmãos a fazer o curso do tarde. Ele conclama os irmãos para meditar na palavra do Senhor. Isso nós observamos na vida do nosso pastor. É o desejo de Deus também que nós nos fortalecemos na fé e na confiança, sabendo que já fomos perdoados. E sabemos quem nós somos hoje. Nós somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos celestiais. É que nós não estamos sabendo tomar a posse dessa herança incorruptível de viver o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo através da palavra. E o cristão precisa saber, o cristão precisa conhecer, o cristão precisa ter e o cristão precisa ser. São 4 verbos. O cristão precisa saber, o cristão precisa conhecer, o cristão precisa ter e o cristão precisa ser. Então, sobre essas 4 palavras, eu quero trazer uma breve meditação para os irmãos. Primeiro, o cristão é saber. Cristão saber refere-se ao conhecimento da fé cristã, das virtudes práticas associadas à palavra de Deus. Inclui a fé em Jesus Cristo, a prática de amor, ao amor ao próximo, a obediência aos ensinamentos de Jesus Cristo e desenvolvimento de virtudes como fé, esperança e amor. O conhecimento cristão também se aprofunda nos temas bíblicos por meio da oração, estudo e vida abundante na presença de Deus. Isso é cristão saber. Então a palavra de Deus nos diz assim, 1 João capítulo 2, versículos 5 e 6 diz assim:
Mas se alguém obedece a sua palavra, e nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele também deve andar como ele andou. Então João escreve aqui, sabemos que estamos nele. João escreveu isso. E João andou com Jesus. Então nós sabemos que Jesus está em mim e está em você. Amém? Amém. Porque eu e você aceitamos Jesus pela Fé. Pela pregação do Evangelho. Segundo, 1 João capítulo 2, versículo 29 diz assim: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Nascido de quem? De Deus. Então nós sabemos. E o texto fala, se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então você e eu somos justificados, somos justos. Nós sabemos, mas não estamos vivendo isso. Precisamos deixar a palavra fazer o efeito em nós, porque eu e você sabemos. Terceiro, 1 João capítulo 3, versículo 2. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Amado, agora somos filhos de Deus. A palavra está dizendo, nós somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos, a palavra está dizendo, nós sabemos. Então eu e você sabem. Nós sabemos quando ele manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. Nós temos a promessa que nós vamos ver Jesus como ele é. Ele é Deus. Então eu e você nós sabemos, mas nós esquecemos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos cidadãos do céu. A nossa pátria não é aqui, é celestial. 4. 1 João capítulo 3, versículo 5 diz: e bem sabeis que ele manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Nós sabemos que em Jesus não há pecado, nós sabemos que ele se manifestou. Nós sabemos, mas esquecemos. 5. 1 João capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. 6. 1 João capítulo 5, versículo 15. E se sabemos que nos ouvem tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos petições que lhe fizemos. 1 João 5, 15. Nós sabemos que quando o crente ora, Deus move o seu braço. Nós sabemos. Mas esquecemos. É uma reflexão para os irmãos. Que nós sabemos. E se nós sabemos, nós temos que colocar em prática o que a palavra está dizendo. Então nós lemos aqui, se sabemos que ele ouve em tudo que pedimos, Deus ouve todas as nossas orações. E sabemos que alcançamos as petições que ele fizemos. Quando eu e você oramos segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, Deus realiza. E a vontade de Deus é salvar. A vontade de Deus é curar os enfermos. A vontade de Deus é libertar os oprimidos. A vontade de Deus é perfeita, agradável e boa para conosco. E quando nós oramos a vontade de Deus, Deus responde as nossas petições. Mas quando a minha oração é egoísta, Deus não responde. Há um tempo para tudo. E Deus responde a cada oração segundo o tempo de Deus, e não nós que cronos. Porque nós somos apressados. Queremos para ontem. Mas o tempo de Deus é diferente. Deus sabe trabalhar. É nós que somos impacientes. E Deus nos ensina.
através das provas, das dificuldades, das aflições, para sermos moldados, para sermos semelhantes a Cristo Jesus. 7. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas que de Deus é gerado, conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O inimigo não tem poder sobre a tua vida, meu amado irmão. Só se nós darmos brecha. Só se nós pecarmos. E o inimigo faz de tudo para nós pecarmos. Ele vai lançando as suas setas, seus dardos inflamados nas fábricas, nos lugares aí. E se o crente não usar o capacete da salvação, ele pode ser atingido. E por isso que nós precisamos estar clamando ao Senhor de dia e de noite, buscando o Senhor Jesus com todo o nosso coração. Por isso Mateus capítulo 6, versículo 33 fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, quando nós meditamos na palavra do Senhor, quando nós nos integramos ao Senhor em espírito, alma e corpo, para servir com alegria, o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades, porque Ele é fiel. Ele prometeu que não vai faltar nada na vida dos fiéis. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando nós cremos que o Senhor está no controle de tudo, nada nos falta, porque Deus é Deus. Nós sabemos disso. Mas deixamos a incredulidade, deixamos a seta nos atingir e esquecemos de nos revestir da armadura de Deus de Efésios 6. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. Nós sabemos, o mundo jaz no maligno. É só acompanhar os noticiários do Brasil, nós vemos tanta injustiça sendo feita. A última que eu vi agora, pessoas que trabalham na terra, têm o direito de propriedade, têm a escritura, estão desapropriando eles, tirando de lá. Injustiça. A pessoa pagou um preço, 40 anos trabalhando naquela terra, e agora estão tirando eles, desapropriando, sem direito nenhum. São injustiças que nós estamos vendo acontecendo. São várias injustiças que estão acontecendo no Brasil. E no mundo também. Então a palavra está dizendo aqui: sabemos que somos de Deus e todo mundo está no maligno. Esse mundo não vai melhorar. Não adianta nós esperarmos nada deste mundo. Mas nós sabemos que Deus vai suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus, porque nós estamos debaixo da sua mão, nós estamos na proteção de Deus, porque nós somos filhos de Deus. Amém. E ai de quem toca no Filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Amém. E muitas vezes você é confrontado na fábrica, nas escolas, mas você é filho de Deus, você é servo do Senhor. Maior é o que está em você do que está no mundo. Amém. Glória. Nós sabemos disso, mas esquecemos de glorificar a Deus e exaltar a Ele. Segundo, o cristão é conhecer. O cristão conhecer refere-se a conhecer a Deus. Para conhecer a Deus, e o caminho é através de um relacionamento íntimo com Ele, que envolve fé, oração e obediência. Deus quer relacionar conosco todos os dias. Assim como Deus visitava Adão no jardim do Éden, assim Deus também quer que nós nos relacionemos com Ele todos os dias. Mas muitas vezes nós não conseguimos por causa dos nossos afazeres, por causa dos games, por causa dos filmes, por causa, enfim, há muitas circunstâncias que envolvem e que nós não conseguimos relacionar com Deus, porque nós deixamos o cansaço tomar conta. Por isso que nós precisamos pedir para o Senhor: Senhor, ensina-nos a contar o nosso dia para alcançarmos corações sábios. A palavra fala: se você não tem sabedoria, peça, Senhor, busque diligentemente, que o Senhor vai conceder sabedoria. Não a do mundo, que é animal diabólico, mas a divina.
Conhecer a Deus é relacionar com Ele. E o cristão conhece. 1 João capítulo 1, versículo 13. Porque conheceis que é aquele que existe desde o princípio, diz assim, pois eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Segundo, porque conhece o Pai. 1 João capítulo 2, versículo 14, ele diz, filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Ele fala, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Amém? E como nós conhecemos o Pai? Como nós conhecemos o Pai? Através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, nós conhecemos a Jesus. Se nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos o Pai. Então, nós temos a essência. Nós temos Jesus. E se nós temos Jesus, nós vamos fazer a vontade do Pai. Porque Jesus nos ensinou a fazer a vontade do Pai. Amém? Amém. Então nós conhecemos. Aí ele aconselha, né? Filhinho, eu vos escrevi porque conheceis o Pai, e eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Terceiro, conhecemos que é a última hora. 1 João, capítulo 2, versículo 18, diz assim, filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Nós estamos sabendo que nós estamos conhecendo que é a última hora da igreja na terra. Por isso é necessário nós nos relacionarmos mais com Deus. Pela íntima comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e com os irmãos, porque somos de Deus. Quarto, conhecer o amor. 1 João, capítulo 3, versículo 16, diz assim, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Cristo, por amor, deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida para nossos irmãos, amando, orando por ele, intercedendo, porque ele peca diferente que eu. Ele peca diferente do que eu peco. Eu devo orar por ele, que é uma fraqueza diferente da minha. Por isso nós somos chamados para ser intercessores. É para dar falando que nós conhecemos o amor de Deus. Sexto, conhecereis o Espírito de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 2 diz assim, nisto conhecereis o Espírito de Deus, e todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Tudo que confessa que Jesus em carne é de Deus. 7. Conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. 1 João capítulo 4, versículo 6 diz assim, nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus ouve-nos, e aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Nós conhecemos, amado. Você fala de Jesus com uma pessoa, a pessoa não quer a verdade.
Porque as suas obras são más e elas não vêm para a luz para que as suas obras não sejam manifestas. Nós conhecemos. A nossa missão é ser luz. A nossa missão é testemunhar. A nossa missão é deixar a luz de Cristo brilhar. Se as pessoas lá fora querem Deus, elas vão vir para a luz, porque você está testemunhando, você está falando de Jesus através das ações, através da palavra, através da sua vida, porque você é a palavra demonstrada, nós somos a palavra demonstrada, porque Jesus é o verbo vivo. E quando nós demonstramos a palavra de Deus em nós, as pessoas são alcançadas pelo poder do Evangelho de Jesus. Porque nós somos de Deus, você é de Deus, pertence ao reino da luz. 1 João capítulo 4, versículo 16 diz assim: conhecemos o amor de Deus por nós e confiamos nesse amor. Nós conhecemos. Porque a palavra está sendo ensinada todos os dias para nós, todos os cultos, cara. Agora eu quero falar sobre o cristão é ter. O cristão deve ter a mente de Cristo e estar em união com o Espírito Santo. Envolve ter fé, buscar a justiça e obedecer o ensinamento de Jesus. Então, 1 João capítulo 1, versículo 7 diz assim: temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, purifica de todo pecado. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Através do sangue de Jesus, nós temos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Através do sangue de Jesus, nós temos comunhão com os irmãos. E na comunhão, que é a Santa Ceia, na adoração, no partir do pão, Deus derrama as mais ricas bênçãos. Por isso nós precisamos estar unidos numa só fé. E o Salmo escreveu: ó quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós temos que estar unidos num só propósito: servir a Deus. Amém. Obedecer a palavra do Senhor. Segundo, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. 1 João, capítulo 2, versículo 1 diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. É Jesus que advoga as nossas causas. Nós temos. Terceiro, João capítulo 2, versículo 23 diz assim: todo que nega o Filho também não tem o Pai, e quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Então, quando nós confessamos que Jesus é o nosso Rei, nós temos Jesus e temos o Pai. Quarto, temos confiança diante de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 21 diz assim: amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Eu e você, nós temos. É que não estamos vivendo o que devemos ter. 1 João capítulo 5, versículo 3 fala que nós temos a vida eterna. Estas coisas vos escrevi a vós, o que creste no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes vida eterna, para que criais no nome do Filho de Deus. Nós temos a vida eterna. Nós temos a certeza. Foi Jesus que nos deu. E muitas vezes nós estamos esquecendo disso. Nós temos uma eternidade.
pela frente com Cristo Jesus. Então somente sejamos fiéis a Ele. Porque a palavra de Deus fala que o inimigo anda de redor, bramando como leão, querendo tragar, destruir. Precisamos pedir misericórdia de Deus e falar assim, me ajuda, dá-me sabedoria. Temos para com Ele, 1 João capítulo 5, versículo 14, diz assim, e esta é a segurança que temos para com Ele. Se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a sua vontade, a vontade de Deus, temos certeza que Ele nos dá a atenção. Então eu falei de saber, conhecer e de ter. E o último é cristão ser. Ser um cristão é ter compromisso diário com o ensinamento de Jesus Cristo. Ser cristão é ter um compromisso diário com o ensinamento de Cristo Jesus. Praticar o amor de Deus ao próximo, vivendo de acordo com a fé, a verdade e a graça. Isso envolve mais do que ir à igreja. É uma transformação interior que se manifesta em ações, escolhas e palavras e atitudes no dia a dia. Buscando viver uma vida que reflete o amor e valores divinos. Então, o cristão precisa ser. E nós somos filhos de Deus, os irmãos já sabem. 1 João capítulo 3, versículo 2 diz, amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, assim como o veremos. Então nós somos filhos de Deus, é ser. Nós somos. Segundo, nós somos de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 4 diz, filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque o maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então a palavra está falando, nós somos de Deus, você é de Deus. Não se esqueça disso, meu irmão. Terceiro, nós somos de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 6 diz, nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus ouve-nos, e aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. 4, nós somos o amor de Deus neste mundo. 1 João capítulo 4, versículo 17 diz, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. E quinto, nós sabemos que somos de Deus, 1 João capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Então eu falei sobre 4 verbos para nós: saber, conhecer, ter e ser. Que possamos viver esses verbos de acordo com a palavra de Deus, porque nós sabemos, nós somos, nós temos e nós seremos transformados pelo poder do Evangelho. E concluindo, a palavra de Deus fala em 1 João capítulo 5, versículo 20. Sabemos também que Ele é Filho de Deus, veio e nos deu o entendimento, para que conhecemos que aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro, o seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então é essa palavra que eu deixo para os irmãos meditarem e que possamos colocar em prática. Vamos colocar de pé. E nós vamos orar. Vou pedir para o grupo louvor cantar aquele hino, Abra meus olhos, Senhor, em português e japonês. E nesse louvor você possa entender que Deus nos chama para um relacionamento íntimo com Ele, porque Ele tem uma obra a realizar na minha vida e na tua vida. É a palavra, amados. Deus quer que nós meditemos nela de dia e de noite. O Salmo 1 sempre fala para nós meditarmos na palavra do Senhor, que o Senhor nos plantou na casa dele. Amém.
para nós produzirmos fruto para Ele. Glória a Deus. E se nós sabemos disso, por que nós não estamos produzindo fruto? Se nós ouvimos a palavra, por que nós não estamos praticando? Por que nós estamos errando todas as vezes no mesmo erro? Porque nós estamos faltando no nosso relacionamento com Deus. De orar, de jejuar, de consagrar, de separar. Porque nós somos chamados. Você foi escolhido por Deus, escolhida por Deus. E Deus tem um propósito na tua vida. Que você possa abrir o teu coração e deixar Deus realizar a obra na tua vida. Quando eles estão assim, abre os teus olhos sem poder japonês. Mas pensar no nome de Deus, pensar em Deus e sinta o amor dele por você. Porque Ele te ama, Ele nos ama.
Para que o nome do Senhor Jesus apareça em nós. Em todos os lugares que nós estivermos, Pai, ajuda, Senhor, a nos brilhar, Senhor. Pois somos luz, Pai. Somos luz, meu Deus. Que esta luz reflita, Senhor Deus, através de nós. E que muitas vidas sejam transformadas, Pai, através de nós. Para que eles venham conhecer a verdade do Evangelho de Jesus, Pai. Que aqui estão os teus filhos, Pai. Lavados pelo sangue do Cordeiro, purificados pelo sangue, e pertencem ao teu reino, meu Deus. Então realiza a tua obra em cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus, Papai. Tu és poderoso para confirmar a obra na vida de cada um dos meus irmãos, meu Deus, queridos, de cada família, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, meu Deus, no nome santo, no nome poderoso de Jesus, Pai. Crendo que Tu pode fazer muito mais, abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nossas vidas. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, fiquem com esta palavra de saber, conhecer e ter e ser, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos agora então já louvar a Deus que nós